Vamos começar com a Excel BR, trazendo aqui o Carlos Eduardo, gerente comercial e marketing, e o Fernando Martins, da Excel BR. Fala, Fernando. Carlos, tudo bem com vocês? Bom dia, Sandro. Tudo bem? Tudo É um jóia. prazer aqui estar com você. Obrigado pelo convite, né? Espero aí estar contribuindo com esse importante evento aí para a gente falar um pouquinho das soluções de automação aí do mercado, né? Então, acho que vai ser um evento bem bacana. Oi, Fernando, tudo bem? Carlos, a ideia, pessoal, como eu disse no início, né, é mostrar ao mercado que a gente vende soluções, né? Nós entendemos a dor do nosso cliente e vendemos a solução. Então, vamos falar um pouquinho, vamos fazer aquela conversa franca, né, sobre automação de posto e comboio, pessoal. A gente se conhece aí das estradas da vida, né? Nos encontramos em alguns clientes, temos alguns cases em comum, né? E vamos nos encontrar cada vez mais. Isso faz com que nosso círculo de amizades vá crescendo, né? Eu gosto de trabalhar com gente assim, né? Com gente que soma nas empresas, né? Quando a gente consegue somar, agregar ao nosso produto soluções. E a Excel BR vem fazendo isso com a Giatec, pessoal. Bom, então vamos falar um pouquinho de como funciona, Carlos e Fernando, as nossas integrações, como é que vocês pensam do roadmap para o futuro. Bom, eu deixo livre para vocês falarem e a gente vai conversando fazendo perguntas no meio. Vamos lá. Se vocês quiserem apresentar, fiquem à vontade, tá? Eu vou show é de apresentar. vocês. Não, bacana, é nosso. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí? Vocês já estão conseguindo ver a tela? Sim, eu já estou aqui já. Não, legal. Mas vamos lá, pessoal. Então, falar um pouquinho aqui da Excel, até, Sandra, para a gente fazer o paralelo, né, dessa nossa evolução, né, na automação de controle de combustível e frota aí, dentro do mercado, né? Então, a Excel, esse mês já está fazendo 31 anos aí de estrada, né? Só com a automação de combustíveis nós já temos aí 25 anos. Hoje nós temos uma sede, nossa sede é aqui em São Paulo, capital, né? Temos aqui também uma filial nos Estados Unidos, né? Então, lá para o ano 2000, a gente montou essa filial nos Estados Unidos para a venda de um dos principais produtos nossos, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E um ponto importante também é que a gente é uma empresa sócio-fundadora da BIEPS, né? Que é a Associação Brasileira de Indústria de Equipamentos para Postos e Serviços, tá? Então, que é um negócio interessante que eu vou colocar para vocês também um pouquinho à frente aqui. Tá bacana? A Excel começou lá atrás com calibradores digitais de pneus, né? Então, a gente começou em 1990 com essa linha. Então, hoje a gente já tem aí mais de 95 máquinas vendidas nos Estados Unidos, mais de 110 mil no mercado nacional. Então, a gente exporta para mais de 30 países. Então, a Excel é uma empresa exportadora de soluções aí, tá? Então, a gente desenvolveu esse produto lá atrás, e nós fomos precursores aí no mercado, né? Então, é um interessante que a Excel vem sempre nessa linha de inovação, né? Que é muito importante. E nas nossas andanças aí, a gente também desenvolveu aqui um produto específico até para postos de varejo, que a gente vai fazer o link também, Sandro, para essa questão da importância da automação de combustível, de você também pensar em alguns pontos para que essa automação funcione, né? Então, a parte de entrada de combustível nos tanques aí, a compra de combustível também é um fator importante quando você vai falar de controle de combustível, é óbvio, tá? E o principal aqui, que junta tudo isso, né, que é o nosso sistema GT Frota, que é o nosso assunto de hoje, né? Cuja ideia é o quê? É a gente fazer todo o monitoramento de combustível dentro da empresa, né? No momento que ele entra na empresa, até o momento que ele é consumido aí pelos veículos, né? Então, a gente atende os mais diversos segmentos de mercado, mineradoras, usinas de açúcar e etanol, agrícolas, enfim, todos aqueles que têm uma operação de controle de combustível, a gente se propõe a controlar, tá? Então, a nossa experiência com implantação, nossa experiência com as dores do cliente é bastante grande, né? Estamos há 25 anos aí fazendo implantações, entendendo a dor do cliente. Uma coisa eu posso te dizer, Sandro,
toda implantação tem um aprendizado, né? Então, assim, não é simples, por isso que é sempre importante, conforme você bem colocou aí no início, a gente entender a dor e explicar também como que a gente pode resolver os problemas dos clientes, né? O Carlos, deixa eu perguntar uma coisa. E vocês fazem a estrutura do posto? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? Não, hoje a gente só temos equipamentos para fazer o controle, né? A gente conhece bastante da estrutura, porque a Excel ela precisa fazer uma certificação desses produtos para a área classificada. A área classificada é aquelas que têm contato com combustível. Então, todos os produtos da Excel, elas são certificadas pela Imetros para isso. Então, a gente precisa entender bastante aí dos pontos e dos equipamentos de postos, né? Então, a Excel também, por estar envolvido com a BIEPS, conhece bastante as normas de construção de postos, né? Então, estamos bastante ligados a ele, a empreiteiras e construtores aí também. Tá, a pergunta que eu fiz é no seguinte sentido, o Carlos. Por exemplo, nós vamos num cliente e você olha lá uma estrutura, um puxadinho que não tem uma bomba, né? Então, cabe à empresa que está entrando orientar, né? Bom, se você quer uma certificação nesse ponto, nós temos que fazer assim, assim, assado, né? Esse trabalho vocês fazem também? Então, a do posto não. A gente indica as empresas que podem fazer isso, mas essa pergunta é bem interessante, viu, Sandra? Por quê, né? A gente está bastante ligado também a postos de varejo, né? Até por uma questão de legislação e fiscalização, eles têm que atender praticamente todas as normazinhas ali que tem aí no mercado, né? Então, eles são hiper rígidos com relação a isso. E tem uns fatores, inclusive, que a própria MP impõe a esses revendedores de combustível, que nos traz um pouquinho para o controle de GT Frota também, né? Então, assim, esse pessoal, ele precisa todo dia apresentar um relatório lá para a ANP, que a gente chama de LMC, Livre de Movimentação de Combustível, que não pode ter diferenças maiores que 0,6% em cima da movimentação do posto, né? Portanto, toda semana os caras fazem aferição de bomba, tem que estar sempre ligado a esse ponto, porque se abate uma fiscalização lá, eles são multados por causa disso, né? E a gente trazendo esse puxadinho, geralmente quando você faz um puxadinho, você não atende muitos critérios de construção de um posto. Então, falou, poxa, então isso serve para o meu posto interno? Olha, se você seguir todas aquelas regras de construção do seu posto, é bacana, mas se você faz um puxadinho, que o negócio não atende muito o critério, o sistema de medição pode ser o melhor do mundo, mas ele vai ter uma diferença maior que, por exemplo, um posto de varejo, né? Mas é importante a gente colocar isso para a importância do pessoal pensar um pouquinho também na construção dessas bases de abastecimento, né? Sim, exatamente. É por isso que nessas viagens que a gente vai, a gente vê de tudo, né? Ah, eu quero fazer um posto aqui, mas não tem condição, né? Quero fazer desse local o posto. Bom, mas isso aqui não foi projetado para ser um posto. Então, eu acho que as empresas que vão fazer a automação, elas devem dar essa orientação, né? Outra coisa que você falou do LMC, né? Isso é um ponto interessante, né? O nosso sistema gera o LMC com os dados recebidos da automação de vocês, né? Com as entradas, as transferências, né? Nós geramos diariamente uma folha, né, para o LMC, para mandar para a ANP, né? Então, o nosso sistema lê os dados gerados por vocês e monta isso para o nosso cliente, né? Então, nós já temos isso no sistema também. Então, o cliente que não tem o sistema pode usar o do parceiro, e o cliente que já tem o Geatec usa tudo no Geatec. Tá? Beleza, segue o barco aí, vamos lá. Bacana. Então, só para a gente falar um pouquinho, aqui são alguns clientes nossos, até da área de agroindustrial, né? Então, Colorado, Insolo, a BP, que aí temos uma parceria em conjunto, inclusive, tivemos integração, né, Sandro? Sim. E as demais empresas aí também. Então, assim, a parte agroindustrial para Excel é muito importante, né? Então, a gente está investindo bastante nela, né? Então, o ano que vem a gente deve participar, inclusive, dos eventos aí, para a gente se mostrar um pouco mais, mostrar as soluções. Nós teremos novidades, algumas já vou colocar aqui nessa apresentação, então é bacana só para a gente colocar e falar um pouquinho do roadmap depois, tá bom? Perfeito. Bacana. Então, basicamente, resumindo assim, bem resumido, assim, o que é um controle de combustível, né? É como você controlar uma peça no seu estoque. Então, você tem que saber quanto que entrou, né?
como que saiu, né, e quanto que sobrou no final, né? Então, a gente fala de alguns pilares aí de controle, que a gente fala o seguinte, o primeiro pilar de controle é você garantir que você está comprando está entrando nos seus tanques, né? E isso, Sandro, o pessoal esquece bastante, né? Então, o pessoal fica muito focado na operação, na ponta, né? O que está gerando gás com frotício e tudo mais, mas é um ponto importante de ser controlado, tá? Então, a gente vê histórias e mais histórias aí de fraude no recebimento, de fraude no transporte, enfim. É muito difícil você ter fraude na venda em si, né? Mas é muito comum você ter essa fraude no percurso do que foi carregado numa base, por exemplo, até descarregar nos seus tanques, né? E uma operação muito grande, né? O pessoal, poxa, 300, 400 litros, cara, tá dentro do percentual. Mas aí, se você soma isso no final do período, com certeza você vai ter um problema bem grande, né? Então, a gente sempre foca bastante nisso. Fala assim, olha, cara, é um ponto importante de controle, né? E é o primeiro pilar para você começar a controlar o combustível dentro da sua empresa. Controle quanto que está entrando, né? Então, é isso que vai fazer a diferença lá na frente também. Exatamente, para não pagar o ar, né? Para não pagar então a gente tem também no sistema um relatório pegando esses dados de entrada, né, da nota fiscal, né, a temperatura do carregamento, a temperatura do descarregamento, né, a seta balança, qual era o peso do caminhão no momento do carregamento, né? Isso é muito importante, né? E isso aí a gente tem um relatório que mostra quem é que está sempre dando diferença. Então ele vai mostrar o motorista que sempre dá diferença. A gente vai começar a identificar algumas coisas, né? Então, trazendo a informação da automação, né? Muitas vezes essa nota fiscal entra lá no RP. Valor, quantos litros, soma estoque, né? Aumenta estoque, pronto. Mas para nós, da operação, tem uns dados muito ricos ali dentro, né? Que são esses que eu acabei de dizer, que para muitos é ignorado, né? Então, a gente trabalha forte nisso também, tá? Com a parceria aí com as empresas de automação. Muito bom, vamos lá. Bacana. E a segunda parte aqui também, a gente fala o seguinte, a saída de combustível é importantíssimo, né? Então você precisa saber para quem você está abastecendo e na quantidade que você quer que abasteça, né? Então esse me chama que é o segundo pilar da automação de combustível, que é a parte de saída desse combustível para os seus veículos ou para a sua operação, né? Então, isso, como é que a gente tem que fazer, como é que a gente faz isso? A gente bota um cadeado na sua bomba, não sai mais nem 1 litro de combustível se não tiver uma identificação, né? E as identificações você tem as mais diversas, né? Então, as identificações automáticas, através de chaveiros, cartões MyFair, ou seja, a gente tem as validações através da integração que nós temos com o Viatec, então, informações de operação, se o cara não colocar operação, se o seu dono estiver incorreto, o ouriço estiver incorreto, enfim. A gente tem uma série de validações aí para autorizar essa saída de combustível do sistema, né? Então, tem uma engraçada, né? Tem uma autorização chamada assim, filho do dono. Esse é complicado. Ou então, dono, né? Exato. Como eu disse, cada um tem uma regra, né? Então, para que centro de custo vai isso? O centro de custo que pague. Né? Exatamente. Para a gente precisa identificar para onde está saindo, seja do filho do dono, o álcool que vai para a cozinha, o diesel que vai para a oficina para lavar peça. Nós precisamos dar destino, porque o ERP precisa alocar isso. Né? Então, a gente precisa dessa identificação. Não só isso, né? No final do período, você vai falar assim, olha, saiu 500 litros para lavar a peça, o que aconteceu? Então, é uma informação que gera uma ação, né? Então, isso é importante, a gente pelo menos alocar essas informações no lugar para alguém tomar essa decisão. E aqui vai um ponto muito importante, né, Sandro? Pessoal, a gente costuma falar que numa implantação a gente tem um tripé, né, de implantação que envolve pessoas, processos e ferramentas, né? A gente fica muito na ferramenta, mas hoje a gente foca muito no processo e as pessoas, né? Que é basicamente os treinamentos. E toda vez que a gente coloca uma automação ou um sistema ERP, você muda um processo dentro da empresa, né? Ou então você ajusta ele. Não quer dizer que o dado vai chegar lá, se não tiver uma pessoa para tomar ação, aquele dado vai ficar inócuo, né? Então precisa sim a gente estabelecer um processo, estabelecer os tomadores de decisão ou os analisadores, para que você não tenha um investimento enorme, né? O investimento só é enorme quando você não utiliza ele de forma correta, né? Então, porque o benefício é muito maior do que isso, né? Exato.
E o terceiro, que é o quê? Eu garanto para você, eu te dou a informação de como está sendo o consumo desse combustível, a queima desse combustível pelos seus veículos. Né? Então, a gente fala que é o terceiro pilar da automação de combustível. E daí você gera um monte de outras informações. Você gera informações para logística, você gera informações para manutenção de frota, que é tudo aquilo que a gente faz essas integrações com o GeoTech, né, Sandro? Então, é uma das partes principais aí, porque eu faço o controle geral de combustível. Do momento que ele entra no seu posto, até o momento que ele é queimado aí na operação. Nós temos a gente diversas vezes a gente vê noticiários, né? Foi preso um comboio que estava vendendo combustível. Então, o cara fez o primeiro pilar certinho, o segundo pilar certinho, mas ninguém olhou o terceiro. Né? Ninguém olhou se o caminhão está fazendo meio quilômetro com 1 litro. Não, por quê? Né? Se o motorista é sempre o mesmo. Né? Então, essas coisas, né? O gerenciamento, automatizo, resolve todos os problemas? Não. Se não tiver alguém acompanhando, se não tiver alerta, né? Por que sempre aquele cara tá... Não, realmente, aquele cara não teve um treinamento de direção naquela operação. Né? Transporte de cana, seja transporte de algodão, né? Transporte de milho, cada operação tem uma das melhores práticas para você utilizá-la, né? Então, às vezes, o cara é um pé pesado, precisa de um treinamento, né? E o sistema identifica isso para você. Né? Então, as pessoas esquecem desse ponto. Legal, automatizei, gastei uma boa grana ali na automação, está resolvido o meu problema do diesel. Lê do engano, não está não, pessoal. Tá? Então, aí precisa da expertise, da consultoria, para que a gente acompanhe isso e aí sim identifique os motivos dos desvios. Beleza, vamos lá. E uma das maiores questões também é o pessoal achar que todo esse sistema é antifurto, né? Antifurto é você botar um policial do lado do comboio que aí você, se o cara vier, vai tomar bala, porque é muito difícil. Então, você tem muitos pontos para você roubar diesel. Então, assim, roubar ou fraude, ou eventualmente até não é nem uma questão direta, assim, mas é o desperdício mesmo, né? Então, por isso que as informações são importantes, avaliar metas, avaliar indicadores, para que você tenha essa noção do que está acontecendo na sua operação e investigar quando ocorre alguma coisa, né? Então, assim, não existe sistema antifurto, mas existe sistemas que te dão informação para você identificar e corrigir o que está errado. Legal? Tem uma parte interessante também disso, né? É que geralmente o processo ele é 100% manual. Então, você tem um cara que anota na planilha, depois vai jogar no sistema. Por mais que o cara tenha lá o melhor sistema, tem um GeoTech, se o cara não alimentar ele com a informação corretamente, não vai adiantar de nada, né? A gente tem alguns processos que a gente fez junto aí recentemente, onde o processo nem era questão ali de desvio, era simplesmente que o cara anotava errado, aí a pessoa que ia lançar no GeoTech lançava errado, esquecia de lançar, aí gerava uma ordem às vezes, de OS de manutenção também, que não era para ser feita, né? Então, o legal do sistema é isso também, né? Que ele vai automatizar toda uma série de processos que hoje ele é manual, né? E uma vertical aí da Excel que é muito importante nisso, né? Que é o que a gente bate muito forte nisso, é tecnologia. Então, a gente é uma empresa de tecnologia onde a gente é fabricante de 100% dos equipamentos, né? Então, a gente sendo fábrica, a gente explora a questão do tanque, a gente faz uma gestão do tanque hoje que a gente brinca, a gente faz a saúde do tanque, né? A gente consegue informar se ele tem água boa, qual que é a temperatura, se isso aí tem impureza no processo dele ali de entrada de combustível, né? Então, isso é muito importante. A gente tem os alertas ali também para avisar ele, né, o que está ocorrendo. A gente parte para a parte da bomba, você vai controlar com confiabilidade tudo que passa pela sua bomba, né? Tanto do comboio quanto do seu posto fixo. E, óbvio, tem aquela questão do comboio. Pô, como é que eu vou fazer a gestão? Eu lembro, a gente fez a implantação lá agora, recentemente, na Vale do Verdão, lá na unidade nova deles. Cara, foi muito legal que a gente entrou com a equipe nossa de gestão de projeto, entrou a equipe de gestão de projeto da GeoTech, e a gente conseguiu muito rápido fazer uma implantação com eles, e era uma usina grande, 10 comboios ali, uma quantidade grande de equipamentos também. E o que é legal, a gente consegue fazer essas validações, né? Igual vocês falaram, operador, operação,
Então, numa visão que geralmente o pessoal sempre tem depois que implanta, eles têm uma dificuldade de sair do papel, né? E depois que sai, nunca mais quer voltar, porque eles veem que o gargalo é esse, né? É a operação deles ser toda manual, né? O Fernando, em relação a isso que você está dizendo, eu acho interessantíssimo. Eu vou tocar um ponto muito importante. Por que nós temos essa agilidade? Bom, primeiro que vocês são experts no que vocês fazem, e nós, experts no que nós fazemos. Eu não vou tentar fazer o que você faz, e você não vai tentar fazer o que eu faço. Tá? E aí a gente se junta e entrega a solução para o cliente. E por que você disse que foi tão fácil? É claro, nós temos aqui uma integração padrão pronta. Tudo que é padrão é plug and play, né? Porém, existem alguns clientes que fazem uma perninha aqui, uma perninha ali, uma perninha ali. A nossa padrão não contempla. Tá? A nossa padrão contempla o movimento normal de combustível, que são os 3 pilares aqui. Tá? O que sai disso, que nós chamamos de parametrizações, né? Customizações, né? São do cliente. Então, às vezes, o cliente não entende. Aqui, não, você não sabe como funciona aqui. Não, nós sabemos como funciona o abastecimento. Se a sua rotina foi alterada, isso já é um motivo para dizer, é uma customização, não é padrão. Alguém pode fazer baixa direta quando faz uma transferência. Mas nem usou combustível ainda, você vai fazer baixa de estoque? Espera um pouco. Então, nós fazemos aqui. Quem usou o combustível? Tá, veio 50 mil litros de diesel. Quem usou? O posto 1. Eu vou fazer baixa e alocar o custo no posto 1? Não, nós picamos nisso. Saiu tanto para o filho do dono, para o jet ski do filho do dono, saiu tanto para o barco de não sei quem, saiu tanto para as colhedoras, né? E aí sim, saiu tanto para os caminhões, e aí a gente junta isso e manda para o ERP dar baixa no estoque. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. Né? Por quê? Porque o cara que está lá controlando o almoxerifado, aqueles 50 mil litros que entraram, no final do dia ele tem que saber quanto saiu para a minha frota. Na bomba ali no registrador está dando que saiu 15 mil litros. E a soma das fichinhas deu 15? Não, deu 14. Onde estão esses 1.000 litros? Né? Então é isso que a gente faz. Né? É isso que a gente faz, é mostrar através de relatórios que entrou 15, saiu 14 e tem 1.000 perdido por aí. Né? Então a gente vai apertando até achar onde está isso. Bom, às vezes é uma máquina que gastou mais, é alguém que está, né, pode ser que tenha furado um tanque, vai ter que identificar e atuar. É isso que nós fazemos. É essa consultoria especializada de ambas as empresas. Por isso que alguns clientes não entendem quando a gente fala que nós temos um padrão e vamos lá integrar o padrão. Né? E é isso que você disse. Rapidamente nós resolvemos lá na Bengoa. Pessoal, aí, um abraço aí. Pessoal dessa unidade, onde a gente fez a implantação aí a última, né? E novas virão, nós estamos entrando aí na próxima, aí, que é a Colorado, né? Da mesma forma, resolvendo o problema deles. A gente vai lá, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Vocês estão controlando o combustível, né? O diesel. Lubrificantes. Onde tem o cliente Geatec, nós já temos uma mobilidade fazendo o apontamento do lubrificante. Pode fazer no equipamento de vocês? Até pode, não tem problema. Só que onde tem essa mobilidade, né? Porque essa mobilidade faz com que o cara tenha vários tanques e não tem uma bomba por tanque, por tambor de diesel. Ele não vai ter uma bomba a cada um. Né? Então ele vai ter aquele bico que sai e vai imputando as saídas para cada um dos combustíveis. Assim a gente faz estoque entre aspas, né? Quanto eu tenho? Eu vou sair da fazenda 1 para a fazenda 2 e vou andar 30 quilômetros, mas não sei se eu tenho óleo hidráulico suficiente para atender lá. Então eu tenho que saber aqui quanto que eu tenho. Né? Cara, isso é legal porque a gente ouve o cliente. Eu lembro disso, eu estava um dia na usina Monte Alegre fazendo essa implantação da mobilidade, o senhorzinho ergueu a mão lá do fundo. Né? O pessoal fala assim, mas o pessoal é semi-analfabeto, não vai saber mexer com a mobilidade, tal. Pô, meu, isso já caiu por terra. O cara tem o celular dele, ele faz a ligação, ele usa o WhatsApp, ele vê os vídeos no WhatsApp, então ele consegue. Voltando ao senhorzinho, ergueu a mãozinha lá no fundo, você não consegue fazer isso aqui para eu ir lá e saber? Bom, fizemos. Então a gente ouve o cliente. Então a gente não vai empurrando o que a gente... o padrão é esse, mas se o cliente quiser fazer a perninha, a gente faz. Né? Então a gente entende o processo, é legal, é viável. Não, tem coisa que não é viável, né? O que não é viável a gente não faz.
A ideia é essa, a ideia é desenhar conforme a necessidade e não vender elefantes brancos. Exatamente. E só reforçando o que o Fernando falou aqui, então, o que facilita para nós aqui da Excel também que a gente tem essa verticalização. Então, a gente desenvolve, produz, dá o pós-vendas, vende, dá o pós-vendas, tanto da parte de hardware também, quanto da parte de software, né? Então, facilita bastante aqui para nós também, a gente acaba ganhando mais agilidade. Tá legal? Tem um ponto legal aqui também que eu queria contribuir, assim, a gente está vendo bastante agora questão de terceirização, né? Então, a gente tem a questão da confiabilidade no processo de abastecimento, onde, quando você tem uma demanda muito alta, as fazendas elas precisam terceirizar algumas partes, ou ele já tem isso aí próprio terceirizado, né? Então, a importância de você ter um sistema de controle de abastecimento junto com um sistema de gestão, né, igual o Geatec, um RP, para estar trazendo essas informações com confiabilidade, é importante por causa disso, porque hoje você tem um terceiro abastecendo no seu posto, né, junto com a sua frota própria. Então, assim, isso tem que dar muita atenção para isso, né, porque é você que está consumindo e o outro é um terceiro que está prestando serviço para você e consumindo e onde ele está pagando óleo diesel, né? Então, exatamente, é um ponto de atenção. E um ponto também, Sandro, que a Excel é muito ligada ao cliente, essa questão do... Acho que o cara chegou até a comentar ali antes sobre o controle de estoque do tanque do comboio, né? Então, praticamente, eu não sei se hoje em dia tem alguém fazendo isso, tá? Mas isso era uma demanda que todas as empresas pediam e ninguém fazia de automação. E a Excel foi e desenvolveu. E aí, no momento que ela desenvolveu, ela começou a ver onde isso era aplicável. Então, hoje eu tenho pontos de fazenda onde ele tem um ponto de abastecimento fixo, mas ele tem mais 5, 6 fazendas onde o comboio abastece. Então, ele roda por estrada, ele passa por outras fazendas, ele tem um raio de atuação alto, grande, né? Então, essa sonda de caminhão comboio que a gente desenvolveu, até então a gente eram os únicos, né? Isso é importante porque ele traz essa informação, né? E a gente está atendendo uma demanda do cliente. E a gente traz geolocalização, onde ele parou, se teve descida de combustível naquela localidade onde ele parou, se ele parou em alguma borracharia. Então, isso é um ponto legal também, tá? Vou até mostrar aqui na sequência, Fernando, só uma imagenzinha para eles verem como é que é o produto aplicado aí nos postos, nos comboios, que está bem legal aqui também. Pode, fique à vontade. Eu vou responder aqui a pergunta do Ivair Abreu, né? Qual a importância da automação para a manutenção da frota do cliente? Cara, eu acho que ela é total. Por quê? Porque quando você não tem automação, você tem alguém digitando. Primeiro ponto de erro de desvio. Tá? Segundo ponto, essa pessoa que digita, ela pode fazer uma operação mais nobre, que é o terceiro lá, avaliar o consumo. Só aí já respondi. Tá? Então, a gente transforma, a gente até costuma fazer o seguinte, o nosso consultor César Balbino, Marcelo e Gianluca, costumam fazer o seguinte, eles transformam um digitador em analista de negócio. Então, o cara que digitava a fichinha, fazia aquele Excel e digitava lá, ele vai receber essa informação da automação e vai depois analisar. Nossa, esse cara está com consumo alto, será que está certo? Tá? Muitas empresas não têm isso hoje, e é o básico, ok? Vamos em frente, pessoal, fica à vontade. Isso mesmo, vamos lá. Já falamos bastante do pilar do primeiro pilar, né, controle de estoque. Então, a gente tem solução para os mais diversos tipos de tanque, para os mais diversos tipos de tanques aí. A solução é super precisa. Um negócio interessante, viu, Sandro, que é o seguinte, né, o pessoal acha que é só colocar um sistema hiper preciso no tanque e pronto, acabou. Não é, tá? Então, hoje, você pode ter a precisão da NASA, da sonda, mas se você não tem um processo de aferição dessa sonda neste tanque, você vai ter uma informação muito ruim. Né? Então, a gente tem aqui até todo um processo de mapeamento desse tanque, verificar as dimensões dele e a gente ajustar a precisão da sonda de acordo com a construção e instalação desse tanque. Né? Então, um dos diferenciais aqui é o processo de implantação para um processo aí desse primeiro pilar, que é o controle de estoque. Tá? Então, não é só comprar um sistema hiper preciso, não. Existe um processo por trás para que essa sonda funcione adequadamente nesses tanques de combustível. Tá legal? Ponto importante que a gente não falou, né, Fernando? A gente controla hoje
qualquer tipo de combustível, Arla, temos já controle de lubrificante e também até de alguns insumos químicos. Aí. Então, a gente tem a solução de medição de tanque para tanques produtivos, né? Inclusive de usinas aí. Também a gente tem essas soluções. Tá bacana? Que é bem importante. Aqui é um sistema de entrada, que é o MT, um sistema de medidor de tanque único, né? Isso para aquela empresa, cara, quero fazer o primeiro controle aqui. É muito modular no sistema, ele pode comprar só o primeiro pilar, segundo, né, ou terceiro. E esse aqui é um equipamento de entrada para controle de estoque, né? Então, aquele cara que consome pouquinho e tal, ele pode ter uma solução um pouco mais em conta aí, que é essa nossa solução de medição de tanque único, que é uma das soluções aplicada aí a esses tanques, tá legal? Nossa solução de medição, aqui a sonda instalada num tanque subterrâneo, né? Então, é uma arte, viu? Esse negócio de medição de tanque não é só uma sondinha colocando no tanque, não, cara. A gente tem muito para ralar ali para o negócio ter a precisão que o cliente precisa. Essa aqui é uma sonda flexível para tanques aí acima de 6 metros, vai até 15 metros de altura. Já temos isso em base, temos isso, como vocês podem ver aqui, em distribuidoras, né? Então, o pessoal de usina aí que precisar controlar também a produção de combustível, a gente tem soluções para essas aplicações também. Tá legal? Perfeito. E aqui é o comboio, que o comboio a gente tem só aqui para vocês terem uma ideia aqui sobre o controle de estoque. Hoje é o que o Fernando falou. Então já temos uma solução de medição desse tanque. Antigamente o que nós fazíamos, né? Então saía do posto fixo, entrava no comboio, o que saía pela bomba, então a gente tinha um estoque contábil desse comboio, né? Hoje não, hoje já temos uma medição física. Para quê? Hoje eu quero saber quanto de combustível tem nos meus reservatórios físicos ou móveis, né? Então o cara, com um clique lá, consegue ver essas informações com qualidade e precisão. Tá legal? Isso ainda é desse primeiro controle aqui. A instalação da sonda do comboio, né? Então a gente tem tido uma boa aceitação aí no mercado, uma sonda Bluetooth, muito fácil de instalar aí, né? E geralmente a gente está fazendo, inclusive, nas próprias fábricas aí de comboios, né? Temos alguns contatos, algumas parcerias. Os próprios clientes, né, Fernando, pedem para a gente fazer essa instalação. Né? Então o cara compra o comboio e aí fala, Carlos, Fernando, consegue instalar lá na fábrica? A gente vai na fábrica instalar, que é o melhor local aí para a gente fazer essa instalação também. Perfeito. Temos aqui o software, que a gente vai daqui a pouco vai entrar um pouco mais na parte de integração, né? Mas aqui a gente tem alguns dashboards de controle de combustível focados nisso, né? Então, os tanquezinhos, informações de níveis, temperatura, se tem água ou borra no fundo do tanque. Então, tudo isso fica integrado e concentrado aí no software GT Frota, que é o mesmo que faz toda a integração com o GEATEC, tá? O segundo pilar também, que é o cadeado aqui das bombas, né? Então, ou seja, não sai mais nenhum de combustível se não tiver identificação. Todos esses critérios a gente cadastra no GEATEC, passa para o GT Frota, e o GT Frota faz essa coordenação com os equipamentos de campo, né? Tanto terminais de postos fixos, quanto comboios, tá? Então, essa integração é bem importante, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aqui algumas aplicações, né, Fernando? Até essas fotos, Fernando, que tirou lá e teve. Então, a gente tem aplicações aí de ferrovias, mineradoras, aqui também é a mineradora. E isso é interessante, viu, Sandro? Embora são ambientes que usam o mesmo maquinário, não o mesmo maquinário, mas tem um perfil parecido, cada implantação e cada cliente tem um aspecto diferente. Então, usina é uma coisa, não adianta eu falar que o que eu fiz na mineração vai funcionar na usina. Então, aliás, de usina para usina, a gente tem que entender também e formatar lá uma implantação para eles. Então, é algo, muitas vezes, bem personalizado. Aí, por isso que a gente tem nossa equipe de projetos e de negócio para entender esse ambiente, né? E como você falou, né? A gente precisa entender a dor do cliente para atacar onde realmente está doendo. Né? Não adianta eu estou doendo meu joelho e vou atacar meu tornozelo. Né? Então, é um negócio que não faz muito sentido. Né? Aqui uma usina também.
São usina, Fernando? A usina da Atmos. Da Atmos, né? A usina da Atmos. Aqui ele tem uma base, de abastecimento de comboio, né? Que a gente tem soluções para bases também, que é muito importante. Aqui também é uma instalação Cocal, na Cocal, né? Bem bacana. Aqui também é a mineradora. Então, assim, por exemplo, você vê esses postos bem às vezes não estão tão bonitos e tudo mais, esses que são importantes a gente colocar aquele que eu comentei no começo, né, Sandro? A importância quando você for construir um posto, constrói de uma forma correta, bem pensada, que com certeza você vai ter uma precisão e isso vai valer a pena. Ele pode não ser bonito, mas ele tem que ser funcional e seguro. E seguro, com certeza entender a gente não tem medo de terra vermelha. A gente não tem medo de terra vermelha, mas de choque a gente tem. É verdade. Vamos lá. Aqui também algumas outras fotos. Né? Aqui é mais a parte do comboio, como ele é aplicado, né? Então ele tem um terminal que fica aí no próprio comboio, né? Controlando bombas de alta vazão, baixa vazão, enfim, tudo que comboios e melosos, né? Tudo que a gente precisar. A diferença para o terminal fixo aqui, ele é feito para aguentar o tranco. Né? Então, muitas vezes o pessoal quer colocar um sistema muito sensível nesses ambientes. Para a gente chegar nessa robustez, foi chão que a gente teve que ir lá, comer muita terra vermelha, como você falou. Não é simples, é uma operação hiper agressiva aí, e a gente conseguiu um bom termo. Né? Então, ainda hoje, a gente sempre está melhorando o produto, porque a gente vai mudando algumas características de operação. Então, assim, é um produto que se você não está sempre olhando para ele, você pode ter problema. Né? Então, perfeito. E é legal que vocês são os fabricantes do hardware como um todo, né? Aí nas nossas conversas, aí nesses últimos dias, né? Eu venho sempre questionando, não, dá para fazer tal coisa? Dá para fazer tal coisa, né? Parece aquele, né? Aquele que vai cutucando o pica-pau, né? Não, dá para fazer tal coisa, dá para fazer tal coisa. É sempre assim, né? A gente quer sempre evoluir, porque às vezes um cliente pediu isso, pediu aquilo, né? E a gente vai entendendo para entender qual player consegue atender. Não adianta eu trazer, a pessoa, eu faço, mas na hora de implantar não faz. Então é interessante a gente ver e entender como funciona para poder ofertar. A gente tem um vídeo agora de vocês para passar, né? Nosso tempo está chegando ao final. Vocês têm alguma... vocês querem dar uma passada em algum ponto? Vou passar só 2 pontos aqui, que eu acho que é legal. Isso aqui é a parte mais de operação, a aplicação dos comboios, né? A parte de telemetria também, que hoje a Excel tem. Aqui que nós estávamos conversando, né, Sandro, ontem também, a respeito de a gente passar também latitude e longitude desses abastecimentos, é um ponto importante, né? Exato. O software de mapas, nós temos um software de mapa, todo o apontamento gerado por parceiro vem com latitude e longitude, e a gente pode ver no nosso Mapify. Não, show de bola. E aqui só um ponto, a questão da integração. É uma gestão centralizada, tem um servidor que pode estar alocado no cliente ou pode estar na nuvem, é uma opção do cliente esse ponto. Aqui, aquele que eu te falei, acho que não sei se vocês estão enxergando, é aquele relatório de entrada, saída e o percentual de diferença. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma diferença de 0,2%, 0,28%. É uma diferença super importante aí nesse processo. Tem um ponto interessante aí, rapidinho, tá, gente? Que é assim, hoje o GeaTech já gera essa informação também. Mas o que acontece? Quando não tem automação, tem que alguém lá colocar a vareta no tanque, verificar comboio por comboio, para validar de fato quanto ele tem a posição de estoque dele. Tá? Um ponto interessante desse relatório é que ele tira um pouco essa dor de cabeça, né, de você ainda depender de intervenção manual, de medir estoque, você confiar no que a pessoa está medindo, né? Geralmente uma medição manual ela é muito propensa ao erro, né? Então, esse é um ponto positivo desse relatório. Tá? E hoje, essa é aquela terem que eu te falei, Sandro, a questão de integração dos nossos sistemas, né? Então, a gente recebe as informações de validação de abastecimento de vocês, cadastro de usuário, veículos, e a gente devolve para você essas informações de abastecimento executados, né? Então, com essa informação, a gente faz essa ligação da automação com o RP, que é hiper importante. Você passa a depender menos do fator humano. Você vai depender mais do fator humano para análise e menos com a parte operacional, como você bem colocou anteriormente. Tá? Muito bem. Finalizando aqui,
a gente, só uma pesquisa que teve da Companhia de Petróleo no passado, então, assim, você implanta um sistema de automação, o pessoal muitas vezes fala assim, cara, você vai ter economia de 15%, 20%, sei lá, cara. A gente fala, se tiver economia de 1%, 2% no seu consumo de combustível, você imagina quanto você vai pagar o sistema com sua economia, né? Então, eles chegaram no fator de 5% em termos de redução e realocação de mão de obra, identificação de possíveis desperdícios e roubos, melhor gestão de combustível e melhor identificação de erros operacionais. Então, assim, é um fator importante quando você fala de retorno financeiro, né? E isso é importante para as empresas entenderem. Cada empresa está num estágio de processo, então cada empresa pode ter um retorno diferente, né? Mas com certeza, aquela que tem desvio é o que pode chegar a explodir esse retorno. Tá legal? Eu acho que é isso, Sandro. É isso aí, pessoal. Olha, eu vou focar uma frase que vocês falaram no início, né? Processos, pessoas e produto. É isso aí, tem que focar nisso. Né? As pessoas às vezes têm o melhor produto, o melhor processo, e aí não tem pessoas preparadas. Né? Então, nós temos que focar nisso. Pessoal, nós vamos soltar o vídeo que vocês mandaram aí. Eu agradeço a participação de vocês. Espero que a gente faça outros eventos nesse sentido. E bons negócios a todos. Aos clientes, bons projetos. E até logo, pessoal. Vamos soltar o vídeo e até mais. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Nós somos a Excel BR, empresa brasileira reconhecida mundialmente por suas soluções inteligentes, presentes em mais de 30 países e com mais de 200 mil calibradores vendidos. Contamos com excelentes profissionais e tecnologias para entregar soluções atuais e que atendem aos desafios do seu negócio. Somos pioneiros no mercado mundial de calibradores digitais de pneus e desenvolvemos soluções de controle e automação de abastecimento de frotas e medição de tanque e monitoramento ambiental. Somos confiantes de que a tecnologia é fundamental para pessoas, empresas e meio ambiente. E com esse espírito atendemos qualquer segmento que necessite de controle e gestão de combustível em frotas.